Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à reunião do Tropa de Elite de Jesus. É com muita alegria no coração, gratidão a Deus e confiança em Jesus Cristo que hoje eu trago esta ministração. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus. Eu pertenço à Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos a noiva que Jesus vem buscar. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade que eu estou tendo aqui de falar da palavra do Evangelho de Jesus com liberdade aqui no Brasil. Agradecer o fôlego de vida que o Senhor me deu, porque até aqui o Senhor me sustentou. Agradeço a Deus a oportunidade que nós estamos tendo de pregar o Evangelho aqui nas redes sociais, seja na plataforma Zoom ou aí no YouTube, onde você está assistindo agora. Nos foi permitido avançar, queridos, e falar do Evangelho de Jesus de qualquer lugar do mundo, aonde ainda existe essa liberdade. Nós podemos orar daqui do sul do Brasil, de onde eu falo, conectando intercessores de várias nações, como, por exemplo, a Itália, a Noruega, a Alemanha, os Estados Unidos, e isto é incrível. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou contar um pouquinho para você sobre o Tropa de Elite de Jesus. O Tropa de Elite de Jesus, ele nasceu no coração de Deus, e a pastora Fabiana e o pastor Rony, a partir de um chamamento de Jesus, passaram a fazer o que nasceram para fazer. No cumprimento do seu propósito, através do ensino do Evangelho, conecta intercessores de vários lugares do mundo. A Fabiana e o Rony, eles não apenas fazem o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E o que nós nascemos para fazer? Nós nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Esta ordenança do nosso Senhor Jesus não foi dita apenas para alguns, mas para todos. Quando ele, o nosso Senhor, disse em Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, somos o Tropa de Elite de Jesus. Somos um ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos o nosso Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nos encontramos aqui pela plataforma Zoom para o ensino e pregação do Evangelho do Reino e a mentalidade do governo. Nós somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Jesus. O grupo de homens se reúne toda segunda-feira às 20 horas. As crianças se reúnem às 2h30 e às 19h15 nas terças-feiras. Nós também temos um grupo de ensino que se reúne todas as terças às 20 horas. E dia 15 de agosto nós começaremos um novo curso que se chamará Ativando Personalidades Proféticas. As inscrições são gratuitas e estão em aberto. Os jovens se reúnem todas as quartas-feiras às 20 horas. E o Tropa, além desse encontro que vocês estão assistindo agora, tem uma segunda edição às 20 horas, sempre nas quintas-feiras. Além dos encontros pela plataforma Zoom, nós também temos os nossos encontros presenciais, que se chama Projeto Atos. E eles ocorrem na cidade de Joinville, em Itajaí, Bombinhas, Caxias do Sul, em Lieden, na Holanda, e em Neteville, nos Estados Unidos. Se você desejar participar do nosso grupo de WhatsApp, é só clicar aqui no link abaixo e você já fará parte. Quem nós somos? A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9 quem nós somos. Diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, que foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Amém. E louvado seja o nome dele. Glória a Deus.
Então, queridos, vamos para a nossa ministração dessa tarde. Espero que seja uma tarde de vitória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E se eu puder dar um título para essa ministração, o título é Para que todos sejam um. O assunto que vamos falar hoje é tão importante que foi o pedido de Jesus ao Pai antes da sua morte e sua ressurreição. No livro de João, no capítulo 17, do versículo 20 até o 23, está escrito que Jesus disse quando ele orou em favor dos seus seguidores. Aqui está o texto base dessa ministração. João, capítulo 17, do 20 ao 23. A palavra aponta o caminho e fala o suficiente para que possamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Então, ali a partir do versículo 20, irmãos, diz assim: minha oração não é apenas por eles. E aqui Jesus estava se referindo aos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E aqui somos você e eu. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui o próprio Senhor Jesus disse: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre unidade. No dicionário, unidade corresponde à qualidade ou estado de ser um, ou único, de não poder ser dividido. Com toda certeza, essa qualidade que fez Jesus obedecer ao Pai em tudo. Jesus era íntegro, inteiro para o Senhor. Todas as vezes que foi tentado, foi um com o Pai, e assim venceu a serpente no deserto. Cada vez que Jesus obedecia, era pela plena vontade de Deus que ele fazia. Jesus estava um com Deus. E quando, por fim, chegou o momento da sua morte, da sua ressurreição, narrando o que aconteceria aos seus discípulos, identificou a ação de Satanás através da vida de Pedro, quando Pedro disse que Deus não permitisse isso e que o que Jesus estava falando nunca aconteceria. Foi então que o nosso Senhor virou para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois estás pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Sabia bem Jesus o que Pedro estava falando ali, e sabia que aquela não era a vontade de Deus. Que os pensamentos de Pedro, naquele momento, eram humanos. Portanto, Pedro não estava em unidade. Naquele momento, Pedro não foi um com Deus. Possivelmente, estava pensando Pedro nos seus próprios interesses. Eu não sei, mas naquele momento estava sendo usado por Satanás. O Senhor começou a falar ao meu coração sobre esse assunto quando eu li o Salmo 133. E aquelas palavras saltaram aos meus olhos como se fosse uma grande novidade que apenas nesse momento eu encontrara na Bíblia. Quantas vezes o nosso Senhor fala conosco e nos revela algo de forma íntima e tão profunda, como se fosse a primeira vez que lemos. Ora, isso estava na Bíblia? Como que eu só vi agora? Mais ou menos assim é o sentimento daquele que recebe uma revelação do Senhor. O assunto que vamos falar aqui não é novidade para nenhum cristão. Todos nós já ouvimos falar sobre esse pedido que Jesus fez a Deus a nosso respeito. Quantas vezes, irmãos? Tamanha dificuldade que todos nós temos nesse quesito
é que este foi o pedido de Jesus ao Pai antes da sua morte e ressurreição. Quando este assunto começou a emergir do meu coração, logo o Senhor apresentou o Salmo 133, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênçãos da vida para sempre. Aqui, um salmo de Davi, que faz a comparação à união ao óleo da unção, que era de uso exclusivo dos sacerdotes, que diz, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O óleo da unção, que após ser derramado sobre a fonte do sacerdote, escorria sobre a barba até atingir a orla do manto sacerdotal. O salmista compara a união ao orvalho do Monte Hermon, que descia sobre os montes da preciosa Sião. O Monte Hermon atinge uma altitude de 2.814 metros, tendo o cume coberto de neve, enquanto as terras ao redor são causticantes em decorrência do sol de verão, nomeado também de Monte Sagrado ou Monte Nevado. O orvalho proveniente do Monte Hermon acabava por contemplar todos os montes em redor, característica que tornou possível o salmista utilizá-lo como comparativo à união. Então, vemos aqui que a união é bem mais do que todos estarem convivendo em paz. A união diz respeito ao conjunto de esforços de mais de uma pessoa em unidade, sendo um com o Pai. Por que devemos agir em união? O óleo da unção, que após derramado sobre o sacerdote, abrangia o seu corpo e suas vestes, e o orvalho do Monte Hermon, que se expandia sobre os montes em redor. O quanto podemos ser potencialmente precisos quando fazemos a vontade de Deus em unidade e conjuntamente em união. O quanto podemos potencializar o trabalho que fazemos para Deus quando somos um com Deus e estamos juntos, imprimindo esforços conjuntos com o mesmo objetivo. Na carta de Paulo aos Efésios está escrito no capítulo 4 que nós devemos fazer todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso significa, irmãos, que não é algo fácil, é necessário esforço. Também diz que há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Também diz que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que ele descer a profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, como pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que induzem aos erros. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma das partes realiza a sua função. A união de esforços de diversas pessoas, cada uma com o dom que Deus deu, com o talento que o Senhor deu, cooperando umas com as outras para o fim, que Jesus
estabeleceu. Aqui, o Senhor está falando para a igreja. Mas eu vou falar aqui para nós sobre o Tropa. Vou falar do Tropa de Elite de Jesus como um exemplo. Amém? Aqui nós temos um ministério estabelecido, ok? Nós temos os nossos pastores, a pastora Fabiana e o pastor Rony, e louvado seja o nome de Jesus. Nós temos os braços ministeriais, o braço ministerial dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças que têm as mamães. Nós temos as atalaias, que estão no WhatsApp, na sala Zoom, na segunda-feira, estão fazendo as postagens no Instagram. Nós temos os projetos Atos, temos o EFATá, que é o Ministério de Ensino, e nele está inserido o Techuvá. Temos, neste momento, uma clara direção de trabalho missionário, e por isso nós unimos esforços em oração, recursos para o Tropa Missões. Cada integrante deste ministério desenvolve dons, talentos e imprime esforços para que os braços ministeriais onde estão inseridos cumpram a missão, que é fazer discípulos de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciando o Evangelho, ensinando as Escrituras, curando e libertando. Glória a Deus, cada um fazendo a sua parte. Estamos em união de esforços para, nesse momento, fazer a vontade de Deus em unidade no trabalho que Deus nos chamou para fazer. A união, dita pelo salmista no Salmo 133, é mais do que estar cada irmão no seu ministério, no seu braço ministerial, fazendo a sua parte. A união é todos estarem fazendo a sua parte em união de esforços para cumprir a vontade do Pai. Aqui, a unidade que Jesus pediu a Deus quando da hora da sua morte e ressurreição. Ainda que Pedro estivesse trilhando os caminhos com Jesus, ainda que ele fosse um dos discípulos mais próximos dele, Pedro não estava em unidade com Deus e, naquele momento, não estava em união com Jesus, tanto que ele tentou impedi-lo, dando voz a Satanás. A nossa mente, muitas vezes, tem dificuldade de olhar o macro. Temos limitações de ver os irmãos em nossa volta, e cada vez mais está sendo propagada e difundida a ideia de que você deve se preocupar com você mesmo. Acabamos reproduzindo isso em tudo em nossa volta. E, infelizmente, essa ideia já está, e há muito tempo, sendo introduzida dentro da igreja. Mais uma vez, falando do Tropa, para que fique mais fácil o entendimento. Qual a movimentação do Espírito de Deus para nós nesse momento, irmãos? Nitidamente é missões, ok? Então, todos nós, embora tenhamos funções em várias partes deste todo, temos que cooperar para que a vontade de Deus seja estabelecida. Esta semana, vi o engajamento de todos os braços ministerial, imprimindo esforços nesse sentido. Inclusive, eu vi as crianças e os jovens orando pelos missionários e outros países de grande perseguição. E isso é incrível. Outro exemplo. Foi lançado o devocional das mulheres que inspiram pelo EFATá. Então, todos nós devemos imprimir esforços para que o máximo de pessoas tenham acesso a esse material. Ainda que não tenhamos escrito nenhuma frase desse devocional. Nós estamos agora prestes a iniciar um curso sobre personalidades proféticas. Então, todos nós devemos imprimir esforços para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse curso. Por quê, queridas? Porque essa é a vontade de Deus para esse momento, nesse ministério. Ah, mas eu sou dos jovens do Tropa, eu não participei de nada disso. Queridos, você não tem que imprimir esforços somente naquilo que você participou. Você tem que imprimir esforços naquilo que Deus quer que você imprima. Por isso que o Senhor disse que devemos ser um com o Pai. Porque quem estiver no mesmo espírito com Deus vai entender a movimentação do Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, do 7 ao 31. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito
visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outra a fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo mesmo Espírito. E a outro poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e ainda outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim como o respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas o corpo é um só. O olho não poderia dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, né, irmãos? Os membros do corpo que pertencem, mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e aqueles que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar, de falar línguas ou de interpretar? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons para agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não raras vezes eu ouvi aqui nessa sala a pastora Fabiana dizer que se tem um irmão sofrendo lá na Noruega, por exemplo, todos nós estamos. Nós somos a Igreja de Cristo. Assim, embora tenhamos uma função atribuída por Deus, devemos sempre ter a visão de corpo de Cristo. Todos pertencemos à Igreja de Jesus. Aqui, entendemos que a união dos irmãos é necessária para que o trabalho que está sendo feito seja propagado para terras secas. Assim como no Monte Hermon, é necessário muito mais do que esforços individuais, mas que sejamos um com Deus, a fim de fazer a sua vontade em união. Nós saímos das trincheiras, entramos na linha de frente da batalha, e nós sabemos que o nosso general é Cristo, e com ele nós vencemos os nossos inimigos. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Amém?